Meus amados irmãos e irmãs, nós sabemos que o mês de agosto é o mês das vocações e eu estou aqui como sacerdote religioso para falar um pouquinho dessas duas vocações tão importantes e indispensáveis na vida da igreja. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Senhor Jesus, te pedimos humildemente que nos acompanhe, não nos deixe jamais caminhar solitários. Nós somos apenas ministros teus. Tu és o eterno sacerdote, que nos cumula de toda bênção e graça e nos dá mais do que ousamos pedir e do que merecemos. Nos abençoa nesta caminhada, rumo à nossa meta, que é o céu. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, com muita alegria estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre a vocação religiosa e sacerdotal. Eu sou o Padre Valdemar Alves Pereira, sou natural de Pernambuco, sou um sacerdote servo da caridade, já estou com 19 anos, vou fazer 19 anos de padre no dia 7 de dezembro, e é uma alegria estar aqui na paróquia Santa Teresinha como vigário paroquial e ajudando ali na direção da escola Mãe da Divina Providência. Quero começar falando dessa vocação religiosa. A vocação religiosa é um chamado de Deus. Nós somos filhos amados de Deus porque Deus nos chama pelo nome a essa vocação religiosa. É importante escutar o chamado de Deus que ressoa num coração em paz. Não tenha medo desse chamado. Muitas vezes a gente tem medo. Deus fala, chama e envia para uma missão. O religioso é aquele e aquela que se torna um sinal visível da presença de Deus, vivendo os 3 votos que todos nós já costumamos saber, os votos que os religiosos seguem. E ninguém vive esses votos por mérito próprio. Os votos religiosos só se vive movido pela graça de Deus que chama e que envia. É Deus que nos dá a graça, meus irmãos. O mesmo Deus que chama nos dá a graça. Ele nos acompanha. Eu acho fantástico quando Deus vê a aflição, quando Ele ouve o clamor do povo e quando Ele desce para libertar esse povo. E Ele liberta esse povo através de quem? De homens e mulheres, religiosos e religiosas, que dizem, como Maria, que é o modelo da vida religiosa consagrada: eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E aí a gente faz um processo de formação para poder levar essa palavra de Deus, ser profeta de Deus, ser anunciador de Deus, mas sobretudo ser as mãos de Deus, o olhar de Deus nesse mundo que precisa ser libertado. Nós vamos ser instrumentos, não esquecer disso. E aqui é onde está a riqueza. Ser instrumento nas mãos de Deus é uma graça. Por isso que não podemos ter medo. Essa é a vocação religiosa. Aí a gente faz um processo de formação. Começa com um aspirantado, depois a gente faz... O que é o aspirantado? A gente aspira essa vida religiosa, porque quem chama é Deus. Nunca podemos esquecer o capítulo 15, versículo 16 de São João, quando ele diz: não fostes vós que me escolhestes, foi eu que vos escolhi, vos designei para irdes e para que produzais fruto e que o vosso fruto permaneça. Então é Deus que chama. E aí a gente aspira, primeira etapa de formação para a vida religiosa. Depois tem o postulantado. O que é postular? Postular significa pedir. Pedir o quê? Para fazer uma experiência. Aí vem um noviciado, que seria essa experiência plena da vida religiosa. E no final desse noviciado você vai fazer a profissão religiosa.
o que nós chamamos de profissão temporária, os votos temporários. Você faz por um ano e renova por mais um ano, e isso vai se repetindo sucessivamente por 3 anos, que pode ir até os 6 anos e a tolerância até os 9 anos. Ou seja, você pode ir renovando até 9 anos, a igreja tolera isso, mas o certo seria até os 6 anos. Aí no 6º ano você faria os votos perpétuos, ou seja, a entrega total. É como se você dissesse como Maria, faça-se e entrega-se totalmente, vivendo os 3 votos, pobreza, castidade e obediência. Repito, ninguém tem condições de viver esses votos por mérito próprio. É o Deus que chama, que nos dá a graça de viver esses votos. Como? Na integração com a comunidade. Aquilo que é a afetividade, aquilo que é a sexualidade, que é uma energia linda e bonita na nossa vida, nós vamos direcionar para o nosso trabalho pastoral. Gastar essa energia, colocar essa vida ali onde eu estou inserido. Isso é a vida religiosa. Aqui nós estamos inseridos como religiosos, servos da caridade, no caso nós padres, porque tem os irmãos religiosos e tem os religiosos padres, eu, o Padre Geraldo e o Padre Hélio e o Padre Antônio somos religiosos primeiro, depois padres. E as irmãs Terezinha e Noeli, representando as religiosas filhas de Santa Maria da Providência, que são da mesma família religiosa nossa, ou seja, do mesmo fundador. São Luís Guanella fundou primeiro as filhas de Santa Maria da Providência, religiosas guanelianas, assim mais conhecidas, os religiosos e padres, irmãos servos da caridade, e ainda tem uma terceira ordem, um terceiro grau, que chamam-se os guanelianos cooperadores, mas esses não fazem votos, mas apenas promessas. Que seriam isso? Eles vivem também o nosso carisma e procuram ser aqueles que colocam em prática esse carisma na família e na sociedade. Então o religioso é esse fermento na massa, é esse fermento que faz o bolo crescer, é esse sal que faz a comida ter sabor. E essa luz que ilumina os cantos escuros da vida. Essa é a vocação religiosa, falando brevemente para não se estender. E eu quero entrar aqui agora na vocação sacerdotal. É um dom de Deus muito grande. A vocação sacerdotal não é mérito de nenhum homem. Ninguém pode atribuir a si essa graça que é imensa demais. Não caberia dentro de nós um dom tão grande. É um chamado de Deus. É Deus que tira-nos do meio do povo, nos forma e depois nos devolve para o meio do povo. Por que se chama sacramento da ordem? Porque nós fazemos parte de um ordo presbiteral, ou seja, um corpo presbiteral. O padre, ele não age em pessoa própria, em nome próprio. O padre, o sacerdote, age em persona Cristo, ou seja, é Cristo que age. A gente se coloca como um instrumento de Deus, mas é Deus que age. Meus irmãos, eu queria testemunhar isso aqui. E é forte isso. Eu já encontrei situações que o Valdemar queria correr com medo, mas a força da ordem que vem pelo poder de Deus nos dá uma coragem tão grande que a gente enfrenta qualquer tipo de espírito mau, qualquer tipo de adversidade. O homem Valdemar não teria nenhuma capacidade de estar ali, mas a graça sacerdotal é tão grande que a gente se impõe sobre qualquer espírito mau, qualquer espírito imundo. E quando eu menos falei, foi quando Deus mais agiu em mim como padre. Quando eu menos me dei conta de que fiz alguma coisa, foi quando as pessoas mais sentiram a ação de Deus através de mim.
O padre não age em pessoa própria, em nome próprio. O padre age em persona Christi, sobretudo quando ele está celebrando a Santa Eucaristia. A transubstanciação que acontece na Santa Missa não é mérito do padre. As graças e as bênçãos que o padre dá e o que o padre concede aos irmãos ou às irmãs na comunidade não é mérito do padre, mas é dom de Deus. O sacerdócio não caberia dentro de nós, nós somos pequenos demais. E quanto mais humilde nós formos, mais a graça de Deus se agiganta através do nosso ministério sacerdotal. Dizia São Tomás de Aquino que o verdadeiro e único sacerdote é Jesus Cristo. Nós somos apenas ministros seus. Não podemos esquecer disso. Isso é para nos mantermos humildes. Quanto mais humilde o padre for, mais Deus pode agir através dele. É importante, meus irmãos, o sacerdócio na igreja, porque ele traz Deus para o homem e leva o homem para Deus. É como se ele tivesse a graça, e tem, de trazer o céu para a terra e de elevar a terra para o céu. Isso é grande, é tão grande que você se prepara 10 anos para ser padre, como eu. Fiquei 10 anos, de 23 a 33 anos. E quando chega no final desses 10 anos, eu disse, não tenho condições, não. E não teria mesmo, não. Porque é um dom grande demais para a nossa pobreza, para a nossa miséria. A gente nunca se sente pronto para desempenhar uma missão tão nobre que vem do coração de Jesus. Não é à toa que Santa Teresinha dizia que os padres são aqueles filhos prediletos do coração de Jesus. Porque Jesus instituiu esse sacerdócio no dia que ele instituiu também a Santa Eucaristia. E pela efusão do Espírito Santo, ali quando o bispo impõe as mãos na cabeça do padre, ele recebe todos os dons e todos os poderes do céu para exercer essa missão tão nobre dentro da igreja. Age em nome de Cristo e em nome da igreja. Ele não é delegado nem por comunidade, ele não é um faz de conta, mas ele é como se as mãos de Deus, o olhar de Deus, o coração de Deus pulsando neste mundo. Portanto, sobretudo, o padre deve ser cheio de gratidão, um coração agradecido, porque sem nem o merecimento, Deus o chama para uma missão tão nobre, tão bonita na igreja. Segundo lugar, deve ser misericordioso sempre. Um coração misericordioso, como é misericordioso o coração de Jesus. O padre deve ser cheio de compaixão, como o coração de Jesus se compadece com o sofrimento do seu povo. Um padre que não tem compaixão é um pobre padre. Vigilante, devemos orar e vigiar sempre, sempre, através da oração, porque se faltar a oração, começa a derrocada para o fim. É um dos sacramentos mais abençoados e mais queridos por Deus. No entanto, é um dos mais provados e mais tentados, se não for movido pela graça de Deus e por muita oração, começa a derrocada para o fim. Homem vigilante, de um coração vigilante. E por fim, coragem. Tem que ter coragem. A coragem que vem da certeza de que você não se apresentou, mas que Deus te chamou. Essa coragem vem de Deus. Um Deus que diz, não temas, ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda criatura. E não tenhas medo, porque eu estarei com você. Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei com você. Olha, a insistência de Deus em estar conosco, porque o objeto da nossa evangelização não sou eu mesmo. Quando é que a missão pesa? Quando eu penso que eu sou o objeto,
que eu sou o cara, que eu vou arrasar. Não. Eu estou ali, repito, em nome da igreja e em persona Christi, e o objeto da evangelização é o próprio Jesus. Por isso tem o tríplice munus sacerdotal. Sacerdote, que celebra, profeta, anuncia, e rei, pastor, que ensina o seu povo. É importante, meus irmãos, que rege o seu povo. É importante isso. Sacerdote, profeta e rei, em nome de Jesus Cristo. E assim a gente recebe tantas graças e tantas maravilhas, e ao mesmo tempo vai gerando tantas alegrias e maravilhas no coração das pessoas. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça nessa caminhada e nessa resposta a cada dia a um chamado que se renova também a cada dia. E você, jovem, se sentir chamado para a vida sacerdotal ou religiosa, não tenha medo. Não fique dizendo, aqui não tem muito sentido porque não dá retorno. Não tem nada que dê mais retorno do que ser um ministro de Jesus Cristo. Eu te digo isso de todo o coração. E termino com essa frase do nosso fundador. Não sinto nenhum desprazer. Nosso fundador é São Luís Guanella que dizia essa frase. Não sinto nenhum desprazer em ter seguido até aqui a voz do meu coração. E vou dizer uma coisa para você, jovem, que acha que não tem retorno. Eu sou o cara mais realizado da vida. Nunca me faltou absolutamente nada e tenho até de sobra. Muito mais do que eu ouso pedir e muito mais do que eu mereço. Não tenha medo. Diga sim. Você quer ser feliz? Diga sim a Deus. Não fuja dele. Um abraço do seu amigo, Padre Valdemar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.